paz e que nossos corações estejam em sintonia com o Mestre. Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, no livro A Boa Nova, conta que a condenação das riquezas era algo que se firmara profundamente no espírito dos apóstolos. E Jesus, muitas vezes, teve que intervir neste debate, mas esperava um momento propício para mostrar, como sempre, através de prática da história, para que ficasse marcado no Evangelho, o seu posicionamento. Tadeu achava que deveríamos entregar todos os bens aos necessitados e viver apenas com aquilo realmente que necessitaríamos. Filipe também é nessa linha e dizia que deveríamos possuir apenas o indispensável. Levi, meu colega de profissão, que depois se chamou Mateus, que era cobrador de impostos, dizia que na repartição fiscal chegavam lá algumas pessoas abastadas, chorando que não tinham dinheiro para pagar o imposto. Em 2000 anos essa situação não mudou muito não, mas ele dizia isso. Pedro, coitado, queria concordar com todos e dizia que Deus haveria de inspirá-los. Levi não se dava por satisfeito e Filipe lembrava da parábola do camelo na agulha, que era mais fácil o camelo passar o buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Na realidade não era camelo, é porque na tradução aquelas cordas que amarravam navios eram feitas de pelo de camelo. E eu já ouvi histórias aí que é mais fácil o elefante entrar na navio. Então já andaram mudando. Então, por causa da tradução, se usa o camelo. Na realidade é aquela corda que amarra navio bem grossa para passar pela agulha. E chegou o grande momento que Jesus poderia dar sua lição. Já na última vez que iria até Jerusalém, iria passar por Jericó. E lá havia um publicano que, como todos sabem, também era cobrador de impostos, mas de Roma. Então vocês deviam ver que ele não era muito bem visto. Além de ser cobrador de impostos, cobrava impostos para Roma. E ele era abastado, uma pessoa prestigiosa na cidade de Jericó, enérgica, seu nome, Zaqueu. Mas quando soube que Jesus ia passar por Jericó, queria porque queria conhecer o Mestre. E baixinho, sua estatura era baixa, se postou numa árvore de figo, um sicômoro, para ver Jesus. E Jesus já sabia que ia encontrar. E chegou e disse: Zaqueu, desce cá. Esta noite estarei na tua casa. E ele se encheu de brilho, e era um magnetismo sincero. E vocês podem perceber, quando o mestre dá o braço a Zaqueu, para entrar em sua casa, para jantar, para pousar na casa de Zaqueu, o tititi que houve entre os apóstolos. Então, Jesus, que havia seduzido todas as atenções de Zaqueu, e Zaqueu no jantar explica o que estava fazendo com os seus bens. Dizia que gerava empregos, que ajudava famílias, não só de Jericó, mas de Jerusalém. E Jesus chega e disse: abençoado seja o teu esforço, servo bom. E Jesus deixou que cessassem as interrogações e esclareceu: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos?
Qual a esmola maior a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Eu aqui vou fazer uma pausa nesse jantar para falar de duas coisas: instinto e inteligência. Na nossa linha evolutiva, lá no início, há milhares de anos atrás, quando a gente ainda estava na cadeia inicial do ser hominal, o nosso instinto prevalecia sobre a nossa inteligência. E nós sabíamos que, por preservação da espécie, tínhamos que nos alimentar e corríamos atrás da caça. Com o passar dos séculos, das eras, dos milênios, a nossa inteligência passou a suplantar o nosso instinto, muito embora ele ainda permaneça e ele seja útil para nós. E nessa inteligência nós adquirimos aquela premeditação, a escolha, a vontade. A vontade e a escolha são atributos dos homens. Os animais não têm, eles têm instinto. Nós escolhemos, por exemplo, onde queremos ir ou o que queremos jantar. Os animais, batendo a fome, o que passar foi caça, eles vão comer, senão eles vão ficar com fome. E por isso nós começamos a acumular peixe. E nessa acumulação, da forma que nós usamos esses recursos para o bem ou os malbaratamos, é que vai definir a nossa evolução moral. Joana de Ângeles, no seu livro Evangelho de Jesus, Evangelho da Luz, que o irmão Sandro leu um trecho ainda há pouco, um pouco antes do trecho que ele leu, está escrito: o instinto de conservação da vida apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se, para depois vencer a ingentes lutas, a situação calamitosa a que se atirou. O que Joana diz aqui é que a abastança material, a riqueza material, que não é devidamente acompanhada pela evolução moral, é uma combinação bombástica, explosiva. Uma pessoa que tem uma riqueza material muito grande e não tem uma estrutura moral adequada, pode, e eu acho que vai fazer besteira. A insegurança é um dos fatores que trazem esse problema para nós de acúmulo de bens. Sempre estamos preocupados com o nosso futuro. Então temos essa ansiedade, essa angústia, essa tensão, e que muitas vezes nos deixa a mente pré-ocupadas e não temos espaço no HD para pensar em Deus. Ficamos querendo saber o dia de amanhã. Trabalho exaustivo, acúmulo de bens, desgaste da saúde. E a educação dos filhos, muitas vezes, esquecemos por conta de excessivo trabalho, para acumular. Não faz 2 dias, eu acho que foi ontem, começou a correr em grupos de pais de colégios, uma espécie, eu vou falar aqui entre aspas, de tráfico de droga em alguns colégios. Isso não é novo, isso não é novidade, mas com as redes sociais isso logo se multiplica. E os pais apavorados, porque era uma droga em balinho. E houve um caso narrado por uma mãe. E a gente tem muito que se perguntar como nós estamos lidando com isso e educando nossos filhos, para que eles não ofereçam a droga e para que eles não se submetam à droga. Jim Brown é um ator e um ex-jogador americano, tem uma frase, não é uma frase, ele é um enunciado maravilhoso. Ele diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro,
Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Voltando para o jantar de Jesus, Jesus disse: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Quantas vezes não fazemos isso? Tiramos uma moeda para dar a alguém no trânsito ou na rua só para nos livrar. Nós mesmos fazemos isso. Os segundos, aqueles que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares a continuação da sua própria família. Leia-se trazendo para o presente que Jesus quis dizer servos e auxiliares à humanidade, à nossa família, nossa vizinhança, nossos amigos, nossa comunidade. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. E concluindo, disse: bem-aventurados os que servem a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E depois contou a parábola dos talentos. Veja bem que Jesus aqui jamais disse: você não deve ser rico, senão ele nem entraria na casa de Zaqueu. Jesus disse: faça bom uso da riqueza temporária que você tem a posse. Esta riqueza é temporária. Por lei de causa e efeito, tudo que você usar dela e usufruir de forma negativa, isso terá prestação de contas novamente em outra vida. Em 2012, a distribuição geográfica da riqueza no nosso planeta Terra era assim: qualquer pessoa que possuía bens no valor maior que R$8.600, acho que é o valor de uma moto até, R$8.600, fazia parte dos 50% mais ricos do planeta. A metade mais rica. A outra metade não tinha nem isso. Se você tivesse R$162 mil em propriedades, você fazia parte dos 10% mais ricos. E se isso subisse para 1.600.000, um bom apartamento aqui, em frente para o mar, ter isso, mais um pouco, é 1% da população da Terra. Uma elite. Essa informação está no blog do Nassif, do Luiz Nassif, um comentarista econômico, de outubro de 2013. E tem mais: a fortuna das 62 pessoas mais ricas do mundo é igual à fortuna de 3,5 bilhões de pessoas na Terra, a metade do planeta. Só os 62. No início do século eram 388. 15 anos depois, caiu para 62. Nessa média, daqui a 10 anos, 15 anos, está em 6. Isso foi discutido no Fórum Econômico de Davos, que é na Suíça, né, Davos, agora em janeiro de 2016. E agora, em 2016, a soma de toda a riqueza do 1% mais ricos deve passar a do restante da população, dos 99%. O que estamos fazendo com tanta concentração de renda? Para que isso? Como disse Jesus, não é pecado ser rico, mas seremos cobrados pelo uso que fizermos de nossa riqueza. No Livro dos Espíritos, a questão 883 diz assim: o desejo de possuir é natural, sim, mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal, é egoísmo. E a famosa questão 785, que sempre se repete aqui: o egoísmo junto com o orgulho
é um dos obstáculos do progresso moral do planeta. E se o planeta não houver progredido, nós também não vamos progredir. Não adianta guardar, o planeta não está evoluindo, ou está evoluindo menos do que poderia evoluir, se não houvesse tanto egoísmo. Porque podemos perceber que a soma do sentimento egoístico de cada indivíduo na Terra, essa soma gera a psicosfera global do planeta, que impede, desacelera na evolução. Talvez se todos lutassem pela fraternidade, as dores de fato seriam banidas do planeta, como as dores serão banidas, talvez num planeta de regeneração, onde o mal vai ser algo bem um resquício. Geralmente consultores, assim, eu ouvi de um consultor essa história, achei muito interessante, a diferença entre tênis e frescobol. Mas não é diferença de regra, é diferença filosófica. O tênis é uma modalidade olímpica, um esporte maravilhoso, um esporte lindo, lindo de se ver. O frescobol não é uma modalidade olímpica. Por quê? Porque não tem, ninguém joga para ganhar. O tênis, sim, tem um perdedor, ou dupla ou simples. O frescobol não, é um joguinho de praia, recreativo. Então isso não é uma modalidade olímpica. E qual a diferença dos dois? No tênis eu bato o saque dessa forma para o outro não pegar. No frescobol eu bato bem assim para ele pegar, porque a graça do jogo é ele também pegar a bola. E assim nós vamos nos divertindo numa relação ganha-ganha. No tênis é o ganha-perde. É com raquete, é com bola, mas é um jogo. E assim talvez, se nós jogássemos frescobol na terra, esta filosofia de um ajudar o outro, também estaríamos caminhando mais rapidamente. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Isso é o Espírito Protetor que diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é o momento da exposição de hoje. Isso ele disse em 1861. Por mais que fosse Paris, mas não havia um shopping center, não havia esse apelo ao consumismo. Mal acaba uma festa, já tem propaganda para a próxima. Agora tem um ovo de Páscoa, daqui a pouco Dia das Mães, festa junina, Dia dos Pais, entra Dia das Crianças e depois vem Natal. E consumo, e modelos novos saindo a todo tempo. E a gente vai nessa onda. O Globo de 15 de fevereiro agora dizia assim: escassez mundial de água é pior do que se pensava. Isso vem de Nova York, cerca de 4 bilhões de pessoas, nós somos 7,4 bilhões. Eu sempre que anoto essas populações da Terra, eu vou no site que tem população do planeta em tempo real. Lá eu vejo a população crescente, já bota esse número. 4 bilhões de pessoas têm pelo menos um mês a cada ano escassez de água. Mais da metade. E a desigualdade é vista neste ponto, porque em países mais ricos, onde falta essa água, pessoas mais abastadas, a água falta, sabe para quê? Para jardinagem. Enquanto que a metade, 2 bilhões que estão situados na China e na Índia, a falta d'água é potável, é para beber. China, uma das maiores potências econômicas do planeta, mas com um trabalho escravo muito intenso. Uma desigualdade social muito grande, e a Índia também. Direitos sociais na China, quase nada. Tudo o que necessitamos encontra-se na face da terra. É importante então que aprendamos o limite entre o supérfluo e o necessário. Na questão 704 do Livro dos Espíritos tem só o necessário, é útil, o supérfluo não é.
E os Estados Unidos? Interessante. Se o mundo consumisse no mesmo nível dos Estados Unidos, seriam necessários 4 planetas e meio, 4 terras e meia, para alcançar o nível de consumo deles, de exploração dos recursos naturais. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, há um carro para cada adulto, uma média de 76 carros para cada 100 habitantes. A Terra possui hoje 850 milhões de veículos. Se chegasse um planeta igual aos Estados Unidos, seriam 5,2 bilhões de veículos. O nosso pré-sal, que está lá com 150 bilhões de barris de petróleo, daria para menos de um ano esse consumo de 5 bilhões de carros. A iluminação, se, por exemplo, o Brasil aqui fosse iluminado igual aos Estados Unidos ou nós hoje precisamos de 4 Itaipus, precisaríamos de 27 Itaipus, 23 a mais. É uma disparidade muito grande. E Deus experimenta o ser humano pela pobreza e pela riqueza. São provas difíceis. Emmanuel, citando essa inquietude do homem pelas posses materiais, afirma que o homem ainda não aprendeu a possuir. E ele diz assim, que nós não devemos esquecer a formiga previdente, mas que também não adotemos o modelo da cigarra inconsequente. Parafraseando e tomando como exemplo aquela bonita fábula da cigarra e da formiga, que a gente conta aqui para nossas crianças da evangelização, em que a formiga não guarda alimentos para o inverno e a cigarra fica despreocupada. Emmanuel ensina que devemos ter um meio termo e devemos meditar sobre a precariedade desses nossos bens. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma com força de elevação. Tem uma história. Quando eu sou de Belém e trabalhei muito tempo no interior do Pará, e essa história é pública, por isso que eu me sinto tranquilo para contar, e houve muitas delas no garimpo de Serra Pelada. Havia um garimpeiro lá chamado Índio, que ele simplesmente garimpou no total 1.183 quilos de ouro. 1.183 quilos de ouro. Ele ganhou em torno de 147 milhões de reais, mais ou menos, a valores de março de 2015. Ele tinha em média 13 imóveis entre Belém e Marabá. Tinha 11 carros zero na garagem. Teve uma vez que chegou, aí foi, Serra Pelada costumava ter show, Amado Batista, e uma vez foi lá, Sidney Magal. E esse índio ficou apaixonado por uma das dançarinas do Sidney Magal. O Sidney Magal foi embora. E o índio foi atrás da dançarina. Chegou no aeroporto em Belém, a atendente não deu muita atenção para ele, deu atenção para um executivo que estava lá, assim conta a história, e ele ficou bravo e fretou um avião só para ele. E foi ao Rio, passou 2 meses no Copacabana Palace. Para encurtar a história, ele teve 14 mulheres e vivia ultimamente com a pensão da 14ª, pedindo dinheiro até para o seu cigarro. Quando foi em março de 2015 ou maio, desencarnou. Não tinha aquela estrutura moral para tanto dinheiro. Era muito dinheiro. E Serra Pelada fez muito dessas histórias. As nossas verdadeiras propriedades são nossas boas ações. Essas que ficam. Não estamos dizendo aqui para ninguém sair. Francisco de Assis não surge assim do nada.
que abre mão de sua riqueza para se doar à humanidade, ou irmã Dulces da vida, própria Joana de Ângeles, em suas encarnações, desde Joana de Cusa. Não podemos não estar neste nível, mas que possamos fazer o necessário para nossos irmãos. No livro dos Espíritos, na questão 896, diz que a riqueza não é dada a alguns para ser jogada ao vento, nem a outros para ser trancada numa caixa forte. Tem gente que adora olhar aquele monte de dinheiro hoje em dia no saldo bancário. Todo dia consulta o seu saldo. Eu não consulto para não sofrer, mas tem pessoas que estão ali, se atravessarem a nada, com um sorrisal na mão daqui para Fernando de Noronha, o sorrisal chega intacto, efervescente. Porque não abre mão para nada, para fazer o bem para ninguém. Há outras pessoas que gastam como se a vida fosse terminar amanhã. Emmanuel, naquela leitura que eu li, diz o meio termo. Precisamos ajudar nossos próximos, que vivem conosco, próximo de nós. Essa é a verdadeira propriedade. É um depósito ou um empréstimo de que deveremos prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram, e por todas as lágrimas que poderiam secar com o dinheiro que deram aos que não tinham necessidade. Porque não é não fazer o mal, isso conta, mas o não fazer o bem também é ruim. Se nós tivermos oportunidade, e temos, precisamos fazer o bem. É essa propriedade que nós levamos. São esses os verdadeiros tesouros do céu. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim que possui o homem então como posse real. É fácil. Nada de uso do corpo. Nada. Tudo de uso da alma. Inteligência, conhecimento, nossas qualidades morais, nosso caráter. E então nós vamos fazendo nossa reforma íntima. O que fica, muitas vezes, é motivo de brigas feias em família. Brigas pela divisão dos bens materiais, efêmeros, precários, que aqui ficaram. Brigas muito feias. Durante minha vida de trabalho em repartição fiscal, houve um tempo que eu trabalhei com processo de espólio, e a situação dava pena de ver. Acho que o desencarnado ainda estava por perto e a briga era muito feia. Muito feia mesmo. Como diz a música de Paulinho da Viola, irmão desconhece irmão. Porque o dinheiro é um vendaval. É um vendaval que precisamos tomar muito cuidado. As recompensas serão dadas ao homem pelo bem que com dinheiro ele pratica, no uso que dele fez e pelas virtudes que desenvolveu com essa experiência com as devidas posses que teve na terra, na melhoria interna que conseguiu realizar. O objetivo nosso de cada existência é a evolução do espírito imortal. As pessoas materialistas, ou até mesmo pessoas religiosas que não creem na reencarnação e que por isso acham que tem que usufruir ao máximo da vida, porque é só essa que a gente tem, e que dizem: eu não descanso, na minha sexta-feira começa e só termina no domingo, porque deixa para eu descansar quando morrer. E eu tenho condições e saio, e vou às festas, e vou a isso e vou aquilo, e gastos, e mais gastos. Essas pessoas, elas não sabem quantos débitos podem estar acumulando para si. Isso não sou eu que digo. Isso está no livro dos Espíritos.
ditos por diversos espíritos em diversos locais da Europa e da América. A resposta é sempre a mesma, e também quando nos deparamos com os irmãozinhos que nos visitam nas reuniões mediúnicas. Então isso é fato. A riqueza e a pobreza são meios para isso. E como está no livro dos Espíritos, todas as duas provas são muito difíceis, mas a da riqueza é mais. Porque a riqueza lhe propicia poder. Poder que eu digo, temporário, efêmero, precário na terra. E com o poder, o homem pode fazer muita besteira. Conheço um homem, dê poder a ele. Tem uma frase que diz assim: porque manter a humildade com poder, com dinheiro, com as facilidades que as portas largas se abrem, é muito tentador. Por outro lado, o pobre não tem aquele poder, mas também, se viver com queixumes na vida, blasfemando, ele também não passou na prova. E se ele está naquela situação ali, por lei de causa e efeito, provavelmente ele fez mau uso de bens materiais no passado. O poder, corrupção, desvio de dinheiro, que isso acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo, desde o tempo antigo. Hoje, na face da Terra, poucos países, você pode dizer, poucas sociedades, assim dizer assim, que são sociedades, são pessoas íntegras. Lá, os nórdicos, por exemplo. Mas na maioria da sociedade humana, há corrupção ainda. E no livro dos Espíritos se diz: pedir-se-á conta de 1 centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. No livro Espírito da Verdade, há um texto que eu achei magnífico: moeda e moenda. Moenda, quem gosta de caldo de cana se lembra logo daquela máquina que moia a cana, ou nos filmes antigos egípcios, aquela máquina que moía, né, o trigo, que botaram Sansão para moer quando estava cego. Moeda é peça que representa dinheiro. Moenda é peça que moe alguma coisa. Moeda é força que valoriza. Moenda é força que transforma. Moeda é possibilidade. Moenda é suor. Moeda é recurso. Moeda é utensílio. A moeda apoia, a moeda depura. A moeda abona, a moeda prepara. Moeda parada é promessa estanque. Moeda inerte é instrumento inútil. Moeda mal dirigida traz sofrimento. Moeda mal governada gera desastre. Movimente a moeda nas boas obras e melhorará sua vida. Acione a moeda no serviço e terá mesa farta. A moeda é a moeda de seu caminho. Lance hoje a sua moeda na moenda do bem, praticando os seus ideais de trabalho e progresso, educação e caridade, e encontrará você amanhã preciosas colheitas de simpatia e cooperação, alegria e luz, pelo Espírito Hilário Silva. Os avanços tecnológicos nos colocaram assim, de uma forma até, digamos, comodista. Desde a invenção do controle remoto, que a gente já não se levanta mais nem do sofá para mudar o canal da televisão. É claro que os mais jovens nem lembram disso, quando a gente tinha que se levantar para mudar o canal da TV.
Ou então quando acaba a pilha, aí é bom, né? Muda. Tem televisão que você, para achar onde é que muda nela mesmo, já nem acha mais, só no controle. Dependendo da nossa conta bancária, esse conforto vai aumentando e o comodismo vai crescendo. E a gente vai tendo a tentação de não olhar para fora, para ver o que está se passando em nossa sociedade. Só se espanta no outro dia quando lê os noticiários da TV, do jornal, que se espremer, sai sangue. Esse descanso nosso, depois de uma faina diária, depois de uma labuta, ele é merecido. Mas também nós não podemos nos entregar ao ócio completo, porque inchada, parada, enferruja, como disse Emmanuel. Essa ociosidade pode estagnar, e certamente estagnará nossa evolução, ou poderíamos evoluir um pouco mais. Não digo só aos espíritas, não, é ao trabalho junto ao próximo, seja católico, espírita, protestante, ateu, seja como for. Não se olha, o trabalho caritativo não se olha a religião. Frequentemente nós não nos damos conta que irmãos vivem em condições subhumanas. Só nos espantamos quando vemos alguma reportagem, algum documentário, ou se depara com números como esse que foram lidos aqui. Próximos de nós, parentes, empregados, vizinhos, a nossa circunvizinhança, vivendo em extrema miséria. Muitas vezes crianças são geradas e criadas nesses ambientes que convivem com a criminalidade e com a promiscuidade de todos os gêneros. Uma hora, essa turma desce o morro e vem para cá. E é isso que nós estamos vendo. A má distribuição, falta de recursos para a educação, desvio de dinheiro, tudo isso mais. É a consequência, é a reação. Aí digamos, a gente diz, é provação, é reparação dessas crianças que estão lá, vivendo na miséria, é causa e efeito. Pode ser, que seja. Mas acontece que cabe a nós ajudar. Esse é o nosso papel. Não sabemos o que será de nós amanhã. Amanhã que eu digo não é no final da nossa vida, é na outra. Ninguém sairá daqui enquanto não for pago o último centímetro. Jesus disse isso. E se Jesus disse, é verdade. A oportunidade vem para nós em trabalhos voluntários, em qualquer lugar. Até mesmo palavras amigas, mas não nos contentemos só com isso. Em rede social, eu compartilhei quem está precisando de doação de sangue. Mas você tem aquele sangue e pode ser um doador. Não, eu compartilhei, fiz minha parte. Ou uma pessoa que está ali a ponto de cometer uma loucura, você dizer, não faz isso, pronto, eu tentei falar com ele. É ser mais incisivo. É o convite que Jesus faz. Na mitologia grega, Caronte é aquele remador que possui um barco e que leva a alma dos mortos. Eu estou falando em mortos porque estou lendo a mitologia grega, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Mas para isso tem que pagar. E quando havia a desencarnação de algum irmão naquela época, ia com uma moeda, o seu corpo levava uma moeda para o túmulo, para pagar Caronte, a travessia. A gente sabe que a caridade e as nossas boas ações é que são a verdadeira moeda de Caronte. É com elas que nós vamos abrir o nosso único caminho para o progresso espiritual. São nossos tesouros reais para a casa do nosso Pai.
E que, na dúvida, em nossas meditações, poderemos fazer que nem Paulo fez às portas de Damasco, quando foi confrontado por Jesus. Senhor, o que quereis que eu faça? Fiquem certos que a resposta virá. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos.